desta classe. Nós vamos procurar saber, um pouco mais sobre o trabalho do Sinduscom aqui no Baixo Amazonas, na região oeste do Pará, a partir da instalação desta diretoria regional. Tudo bem, Alex? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Uma saudação em seu nome vai aqui ao convite, agradecer o convite da Rádio Rural. Uma saudação também a todos os ouvintes que nos escutam. Nós estamos muitíssimo entusiasmados. Santarém e toda a região do Baixo Amazonas desponta com um crescimento importantíssimo para todo o estado. Nós somos uma instituição em que preza de forma muito legítima a defesa de um segmento, nunca em detrimento ao desenvolvimento das cidades, certo, ao desenvolvimento sustentável, à prática da execução das obras, dos empreendimentos, de forma muito respeitosa às leis, mas também temos uma atuação muito forte do desenvolvimento urbano, em proporcionar discussões que possam trazer melhores, um ambiente das cidades mais favorável ao cidadão, qualidade de vida. Isso vem através de bons serviços prestados. Então, a capacitação das empresas, a entrega de informações de qualidade, de oportunidades de mercado e também, o principal de todos, a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores do setor da construção são primordiais nas ações que nós desenvolvemos dentro do nosso sindicato. Nosso sindicato, Rafael, só para completar a introdução, claro, completará em fevereiro de 2022 80 anos. E nós estamos vivendo viveremos ao longo dos 80 aos 90, uma década dentro do estado de muito desenvolvimento. E nós entendemos a importância de estarmos próximos às empresas para que a gente possa integrar cada vez mais, trazer realmente o fortalecimento setorial, que o benefício certamente será entregue a toda a população. Justamente essa atuação do sindicato, como é que ele vai ocorrer? Vai acompanhar quais empresas? Ele é patronal ou ele é operacional? Como é que ele vai atuar justamente aqui na região, nesse sentido de acompanhar a indústria da construção do estado do Pará? E quando se fala em indústria da construção do estado do Pará, você mencionou todo o acompanhamento, a questão do desenvolvimento sustentável, a preservação do ambiente, do meio ambiente, justamente o direcionamento do sindicato é para qual segmento de atuação? Como eu pergunto, seja patronal ou operacional? Somos um sindicato de empresas, então patronal. Temos direcionamentos, são todos os tipos de obras de cunho civil, saneamento, infraestrutura, mas eminentemente obras civis, de habitação, ou então obras públicas, escolas, hospitais, creches, etc. Somos hoje, já estamos acima de 60 empresas associadas, um registro do nosso diretor, o Rodrigo Branco, da construtora R. Branco, a qual mando aqui um abraço, agradecendo já a participação dele, o reconhecimento da nossa função enquanto entidade representativa de um setor. E o que mais nos leva a poder estar próximo das empresas é poder fazer essa sinergia entre as empresas, entre os seus trabalhadores, entre o setor público, o setor privado, os agentes financeiros, todos aqueles players, que falam por aí, que fazem essa sinergia, esses elos de ligação que levam a concretização, a materialização de projetos em obras executadas propriamente dita. É toda a cadeia produtiva, que envolve a construção civil. Santarém, você é daqui? Sou de Belém. De Belém? Mas já veio aqui, vai muitas vezes aqui. Quem vem aqui não deixa. Tá certo. Então, desde o meio da década de 90 para cá, Santarém passou por um boom imobiliário enorme, Por várias e várias circunstâncias, quando se fala em agronegócio, se fala em meio ambiente, enfim, A própria questão da gestão pública, Santarém é um centro comercial, centro universitário, enfim.
várias e várias variantes, né, econômicas que estão estabelecidas aqui. E de um tempo para cá, surgiu também aqui as prerrogativas dos residenciais, né? Grandes residenciais, loteamentos, construção de prédios. Santarém está se transformando numa cidade com prédios, até então não tínhamos prédios, né? E tudo isso vai passando pela dinamização econômica da cidade, né? Se tem prédios, que é a chamada verticalização da cidade, é sinal de que a economia... Porque para se comprar um apartamento tem que ter um poder aquisitivo considerável para aquele imóvel. Como o sindicato vai passar a dar os próximos passos, né, os seus próximos passos a partir da instalação desta diretoria regional? Porque uma coisa está de Belém para cá. Hoje, outra coisa é estar em Santarém acompanhando esse movimento, esse trabalho, essa sinergia, que não é que você, quando muitas vezes a pessoa está nos ouvindo, está pensando somente em construção de casa e de prédio, mas vai muito além disso, né? O próprio saneamento básico, você citou há pouco, né? Obras públicas, né? Santarém tem muitas obras públicas. Há pouco nós conversávamos com o diretor da regional da Ciretran, né, falando sobre pavimentação asfáltica, que eu acredito que também envolve o trabalho de vocês. Um pouco mais além, nós temos aqui as mineradoras que trabalham em Oriximiná, que trabalham em Juruti. Então, como serão esses passos, né, de aproximação ou de consolidação do trabalho, de reafirmação para que a bandeira do sindicato seja fixada a partir aqui de Santarém, não só para a cidade, mas também para toda a região oeste do Pará? Bom, Rafael, primeiramente, concordo em gênero, número e grau da importância de estarmos realmente presentes. Então, a intenção de se instalar uma diretoria, nomeando um representante de uma empresa local, ela vem totalmente ao encontro dessa percepção de que nós estamos aqui não para apenas fincar, né, um posicionamento geográfico, e sim poder proporcionar que as nossas ações cheguem efetivamente às empresas associadas. Aí você tocou num ponto que é fundamental. Alguns anos atrás, nós não tínhamos dentro do Sinduscom estudos de mercado que pudessem mapear e aprofundar os conhecimentos dos próprios empresários, dos agentes financeiros, às demandas do mercado imobiliário. De 2018 para cá, nós instituímos o Censo Imobiliário, que é um dos nossos projetos de poder trazer a Santarém. O Censo Imobiliário, ele simplesmente mapeou dentro de Belém, ele mapeia e a cada 3 meses nós fazemos um evento, chamamos a imprensa, para divulgar os dados do Censo Imobiliário. O que é que a gente consegue extrair desse Censo Imobiliário? São elementos como o número de unidades que estão sendo comercializadas, o preço médio que está sendo praticado, onde está tendo carência e onde está sendo, de repente, um excesso de oferta. Como se movimenta esse mercado. O ganho de qualidade ao empresariado na tomada de decisão de poder investir numa determinada área da cidade, um determinado local, o tipo de produto e o público-alvo que vai receber esse produto vai se interessar. Nossa, nós temos respostas extremamente positivas de que é um trabalho que veio trazer esse ganho de qualidade na tomada de decisão. Isso serve também para criar diretrizes dentro da própria iniciativa pública, porque você investir no setor imobiliário, você está agregando à cidade também renda, né? Por exemplo, a prefeitura ganha muito o IPTU do imóvel, que vai ser multiplicado pelo número de unidades e que vai ficar durante ad eterno recebendo o IPTU, que se fosse um terreno não utilizado, um terreno baldio, ocioso, não estaria gerando renda. Então, além de que ela gera retroalimenta toda a cadeia produtiva, como você mencionou agora há pouco, Rafael, isso traz agregação de renda, traz geração de emprego, que isso é importantíssimo, geração de tributos, né, para a prefeitura, nesse caso sendo mencionada, mas gera também o ganho de qualidade de vida e a cidade começa a se desenvolver de uma maneira mais harmônica. Isso é muito importante também, preservar a harmonia, a história, né, e criar o crescimento sem agredir, sem criar animosidades ao feitio local. Agora, quando se fala desta questão justamente do macro, né, do macroeconômico,
Você é engenheiro civil? Sim, sou engenheiro civil. Então isso passa pelo urbanismo, isso passa por toda uma conjuntura que envolve a estrutura e infraestrutura da cidade. Perfeito. Temos cadeira no Conselho de Desenvolvimento Urbano de Belém, a qual as discussões do plano diretor, as normas, código de postura. Então, nós estamos sempre contribuindo para o melhor desenvolvimento urbano. Então, e trazendo também um pouquinho da tua pergunta anterior, que só para complementar, nós temos também uma relação muito forte, como somos afiliados da Federação da Indústria do Estado do Pará, a um projeto, a um programa que a Federação tem, chama Redes, e que faz a interação dos grandes projetos, das grandes mineradoras, dos grandes... lá você falou em Juruti, Oriximiná, nós temos também Altamira, então tem uma série de grandes projetos aqui dentro do estado, certo. E que essa interação com as demandas que chegam dessas empresas perpassam pelo sindicato, que nós oferecemos também como oportunidade que as demandantes estão tendo. Por exemplo, existe uma necessidade de fazer uma obra em Oriximiná, na mineração Rio do Norte. Eles mandam para a Redes as demandas. E a gente geralmente encaminha, né, sempre que recebe, encaminha para as empresas que se há alguma empresa interessada. Então, isso são caminhos que são criados de oportunizar melhores negócios, né, tanto no segmento público, tanto no segmento privado. E isso vai desde o setor imobiliário até o atendimento a essas demandas dos grandes projetos, seja de mineração, seja de setor elétrico, portos. Então, essa abrangência, essa pluralidade faz com que nós tenhamos sempre o dever, né, é um dever mesmo, de contribuir para a melhoria do ambiente de negócio. Mas eu faço questão de reiterar, Rafael, e isso não é retórica não. Certo. Nós não poderemos, não levaremos demandas, participar de uma discussão que seja em benefício próprio, mas em detrimento de uma coletividade. Isso não passa pelo exercício funcional, vamos dizer assim, da nossa entidade, e nós temos muito orgulho de defender essa bandeira, a bandeira da coletividade, do associativismo, mas sempre em sinergia com os setores público, com o setor privado, com a sociedade como um todo. Agora, quando se fala justamente desses pontos, né, Santarém hoje tem, lógico, os seus defeitos, vamos dizer assim, né, pontuar, seus defeitos estruturais. O sindicato ele também observa isso de um ponto, óbvio que ele não tem uma função executadora, mas de cooperar na melhoria daqueles determinados pontos. Vou te colocar aqui um exemplo. A região de orla da cidade, né, que alguns pontos elas passam por determinados impactos ambientais provocados pelo ancoramento de balsas, de grandes embarcações, né, o que vai denegrindo e destruindo aquele meio ambiente, né, vai provocando um impacto ambiental muito forte. Então, o sindicato, nesses pontos, ele tem uma maneira de atuar, ele tem uma maneira de falar, por exemplo, de se pronunciar, de apresentar ali alternativas dentro desse diálogo que você já mencionou, até porque isso gera uma discussão diante da sociedade, né, determinadas polêmicas também, vamos assim dizer, que podem ser solucionadas de maneira pacífica para que a coletividade, como você mesmo mencionou, a coletividade no sentido daquela empresa que está atuando ali, que tem seus empregos, que tem a sua mobilidade, mas também a comunidade que está ao redor não se sinta prejudicada ou afetada ou até mesmo comprometida pela presença daquela obra ou da instalação daquela empresa ali naquela região? Com toda certeza. Esse é um exercício diário, né? E é muito importante, por isso que eu fiz questão de registrar a importância de hoje você trazer institucionalmente um nível de informação bem detalhada, bem aprofundada e com muita credibilidade. Toda e qualquer discussão desta natureza, ela requer, primeiramente, o cumprimento ao rigor das legislações existentes. Perfeito. Se houver distorções nas legislações existentes, existem caminhos legais para se fazer as correções, mas nunca criar atalhos para se burlar legislações. Então, legislação é para ser cumprida, distorções de entendimentos precisam ser clarificados. Então, nós defendemos muito que a segurança jurídica, não há
setor empresarial que possa sobreviver ante a uma insegurança jurídica. Então, leis claras, bem definidas, regras bem estabelecidas, elas são o pontapé inicial de um bom desenvolvimento. Tá? Se houver, repetindo, se houver questões postas na legislação que não estão perfeitamente aderidas à realidade, porque as coisas são dinâmicas, né, Rafael? Sim, claro. O mercado muda, você mesmo citou agora há pouco, houve um boom imobiliário, depois... Então, há oscilações e há também mudanças de comportamento. Nós vivíamos antes da pandemia, Rafael, com algumas percepções da nossa vida. Não há um ser humano, um cidadão que não possa entender hoje ou ter mudado uma série de percepções, até mesmo de rotina e comportamento, em função do que nós vivemos. Então, um dado bem interessante, o setor da construção, apesar de ter sido impactado pela pandemia, pela crise criada, foram 2 períodos inativos de lockdown no estado inteiro, mas nós tivemos números positivos de emprego no final do ano no estado do Pará. Então, isso mostra que e um dos segmentos que mais proporcionou esse ganho de empregos foi a habitação. E um dos melhores resultados de crescimento desse processo de retomada da economia veio da venda de imóveis. A própria pandemia, ela teve uma sazonalidade, né, que ela foi intensificada no primeiro semestre. Isso. E quando aqui na região amazônica o segundo semestre é favorável à construção por conta do período da escassez das chuvas, então isso também colaborou muito para que se tivesse esse aquecimento do mercado de trabalho dentro da construção civil. Quando se fala nisso, não é somente geração de emprego, né? Uhum. É toda uma cadeia produtiva por trás também afetada. Você sabe um dado muito importante, sem querer lhe interromper? Nós temos acesso a alguns estudos que relatam a seguinte coisa. Isso é um negócio que eu aprendi recente e gosto muito de repetir. O setor da construção, ele movimenta junto com ele 97 outras atividades econômicas, 62 atividades de comércio e 35 de serviços. Então, aí você pode dar uma dimensão, né, do tamanho, da importância de você dar fluidez e equilíbrio, né, para que esse segmento se desenvolva. Então, nós temos, por exemplo, grandes preocupações atuais no que tange ao aumento desenfreado de preços de material de construção. Se você, Rafael, tiver, por acaso, conhecimento, você tem algum amigo, ou você está fazendo algum tipo de obra na sua casa, nos últimos 6 meses, nós tivemos, desde janeiro para cá, nós já tivemos mais de 40% de aumento de aço. Se formos pegar os últimos 12 meses, esse aumento já ultrapassa 92% de aumento. Então, essas são bandeiras que a gente vai defender sempre que tem a oportunidade de ter um momento desse, de poder falar, de dizer que nós precisamos atentar para que certos segmentos não possam se privilegiar, aproveitar, né? De uma coletividade. Então, não sou eu que vou dizer que existe algum tipo de conduta inadequada, porque cada um sabe dos seus custos, mas no mínimo inoportuna para uma sociedade, um Brasil, um Estado que precisa investir para poder retomar e trazer equilíbrio, né, para esse pós-pandemia. Acho que era um momento de, né, todo mundo dar as mãos, cruzar esse momento difícil juntos. Mas não é o que tem acontecido, infelizmente não é o que tem acontecido. Aí você vê como é que nós vamos exigir das autoridades públicas que façam reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Muitas prefeituras não têm condições de ter verbas suficientes para poder fazer aditivos contratuais. Isso tem custos. Até porque isso adentra no relacionamento com outros órgãos, por exemplo, né? Que quando você colocou a alta do preço do ferro, aí já tem toda uma questão por trás, teve a alta do dólar, mas aí, só que aí tem relação de demanda, oferta e demanda, mas quando se coloca nesse aspecto, né, às vezes passa, o próprio cimento aqui em Santarém tem uma discussão muito grande. Chega a partir dessa época, tem gente que já está encomendando cimento para daqui a 2 meses. E aí quando você fala em abastecimento do próprio cimento, aí tem também, eu pelo menos já presenciei casos
de só compra quem tem aquele maior volume que vai encomendar. O pequeno que precisa para alguma fazer em casa exatamente fica prejudicado, né? Você tocou em outro ponto fundamental. Que lógico, como eu sempre digo aqui, né? São assuntos que a gente ia passar a tarde toda conversando, mas que são pontos que o sindicato também vai atuar, né? Como eu disse, se antes era muito distante para atuar, agora ele vai estar presente dentro da cidade, da região, para dar um olhar um pouco mais diferenciado, porque encarece para o consumidor, encarece para a construtora. Lógico que é necessário. Não tenho como construir uma casa sem o cimento. Não tenho ainda. Existem outras alternativas, mas ainda são alternativas pequenas, incipientes, né? De escala experimental. De escala experimental. Então, é uma maneira de atuação justamente para olhar para esse aspecto, para que se tenha principalmente o equilíbrio, né? Essa é a palavra-chave, essa é a grande questão que nós estamos aqui para poder assessorar melhor as empresas, estar próximo dos empresários, defender esse espírito coletivo, isso é muitíssimo importante. Nunca apontar a sujeira com o dedo sujo, né? A sujeira alheia com o dedo sujo. Temos que estar realmente muito bem preparados para enfrentar todas as dificuldades, que não são poucas, Rafael, mas com credibilidade, com legitimidade. E saber que nós temos que defender sim um setor muito, muito importante, tá? Mas que nós nunca podemos achar que a defesa isolada de um setor, se pode trazer algum tipo de malefício à sociedade, nós temos que ter essa consciência de buscar convergir, né? E fazer com que o desenvolvimento ocorra, mas de forma respeitosa e equilibrada. Assim como nós não podemos deixar de que desequilíbrios aconteçam de fora para dentro, nós não podemos promover esses desequilíbrios, né? Levantando bandeiras, ou então que é o que a gente está sendo falado, levantando bandeiras que não sejam realmente o desejo, né, do desenvolvimento, com respeito às legislações, com respeito às questões de habitabilidade. Então, podia também, como você está dizendo, passar uma tarde inteira aqui falando, porque realmente nós estamos muito entusiasmados, muito felizes de realmente estar próximo dos empresários de Santarém. E essa união, né, essa união faz a força, né? É uma máxima que cada vez mais a gente tem aprendido que ela é realmente importantíssima de se ter. Essa união, ela faz a força, e nessa força tenho certeza que Santarém só tem a ganhar. Nós, enquanto entidade de um setor, temos certeza que vamos também ganhar muito nessa troca de experiência, muito aprendizado, é uma ampliação, né, de serviços, de atividades. Não sei se eu tenho muito tempo, mas eu queria fazer um registro. Pois não, pode falar. Nós temos dentro falamos muito de negócio e tudo, mas nós somos uma entidade que preza muito pelo exercício da cidadania. Eu digo hoje exercício da cidadania, Rafael, porque nós temos um programa, né, dentro do sindicato, que é uma menina dos olhos, entra presidente, sai presidente, e essa menina dos olhos fica, que chama, é um projeto que chama Construção Saudável. Nós começamos inicialmente há 16 anos, levando aos canteiros de obra palestras socioeducativas, tabagismo, alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis. Aí começou a criar cada vez mais corpo. Temos parceria hoje com o CREA, que agregamos saúde e segurança ao trabalhador. Rotineiramente, essas palestras vão aos canteiros para poder fazer essa integração. Agregamos, mais recentemente, a parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Dessa vez, já começamos a colocar no novo módulo palestras sobre violência doméstica e familiar. E então, todo ano, nós fazemos um balanço desse projeto. E atualmente a gente já tem um levantamento que nós já conseguimos alcançar mais de 55 mil trabalhadores, né, levando boas práticas, né, levando exercício da cidadania. Agora, com a pandemia, foi importantíssimo. Nosso setor pouco parou e tivemos voz realmente em poder dizer, Rafael, nós precisamos trabalhar, mas aí, se a gente não tivesse segurança de que as empresas estavam dispondo nos seus canteiros de pia, de lavatório, de água, né, com sabão, adotando os protocolos, todos os protocolos, máscara e tal, como é que a gente ia defender o emprego?
né? A vida precisava ter segurança de que a gente estava conseguindo manter bem a vida e protegendo a vida das pessoas. Então nós temos realmente, dentro dessa roupagem empresarial, temos um DNA fortíssimo da importância e da valorização das pessoas que compõem o setor. Agora, quando se fala em relacionamento, como você mesmo mencionou, levar as palestras para os canteiros, acredito eu que haverá também uma proximidade com um sindicato que aqui em Santarém ele já é muito bem conhecido, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Não sei se já houve esse contato com eles, mas também existe um relacionamento até porque um depende do outro. Sim, ali, né? É lógico. Então, é esse trabalho também em conjunto entre esses dois sindicatos. É óbvio que os dois têm seus interesses, óbvio que têm suas discussões, mas isso é uma questão meramente democrática. Esse relacionamento também é necessário, não é? Muitíssimo necessário, até porque temos um objetivo comum, né, de melhorar, valorizar. Somos todos, empresas não existem, é uma ficção, é um atributo. É intangível, empresas são feitas de quê? De pessoas. Sim. Então, valorizar o emprego, o trabalho e a qualidade desse trabalho dessas pessoas, você automaticamente está convergindo em interesses negociais, né, de promover o fortalecimento de um setor. É uma junção realmente de forças, ideologias, entendimentos, cada um pode ter o seu, mas existem muitos pontos de convergência e esse é o principal deles, e nós fazemos questão de registrar que nós temos sim esse olhar muito humano de buscar que as melhorias sejam setoriais, não empresariais, e não de uma empresa X ou YZ ou de um grupo de empresas, mas uma melhoria de um ambiente de negócios setorial. Perfeito. Então, como você mesmo mencionou, se de repente ocorrer uma grande obra e precisa ser contratados, né, um determinado número de pessoas, existe também esse aviso, porque aí você também já está colaborando para o aquecimento do mercado de trabalho aqui na região. É isso aí, Rafael. A gente sempre recomenda, então fica um convite aí às empresas do segmento da indústria da construção a nos conhecerem melhor. É justamente essa pergunta, como se associar, né? Nós temos um site www.sinduscompa.org.br, temos nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, e temos uma atividade muito, muito forte, né, nessa divulgação. E quero aqui convidar os empresários do setor da construção a estarem conosco, contribuindo, né, para essa maré de coletividade, contribuindo para o desenvolvimento dessa belíssima Santarém. Uma cidade que é apaixonante, né? Digo aqui que é uma cidade apaixonante. É claro que tem as suas carências. Nós vivemos num estado rico, né, de minérios, rico em água, de recursos naturais, mas ainda não traduzido em riquezas para nós, paraenses, para a própria população. Para a população como um todo. Então, esse eu acho que é o principal desejo da gente poder agregar e através dessa agregação de conhecimento, de informações, que de pouquinho em pouquinho a gente consiga mudar a realidade de nós, paraenses, amazônidas, porque nós podemos mais e nós seremos mais. E o evento de hoje, a instalação, vai ocorrer que horas e onde? Você tem em mente? Ocorre às 18h30 na sede da empresa R Branco, que gentilmente nos acolheu, né, lá no seu espaço. E mais tarde estaremos juntos, participará o Daniel Sobrinho, o engenheiro Daniel Sobrinho, que além de ser diretor de expansão do Sinduscom, representa o estado do Pará no CONFEA, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então ele estará conosco, abrilhantando aí o evento, e não podia deixar de mencionar por fim o agradecimento e o reconhecimento ao Rodrigo Branco, nosso diretor regional, e transmitir a ele todo compartilhar com ele, que eu sei também que ele está muito, muito entusiasmado, e partilhar desse entusiasmo para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos. Perfeito. Eu conversei aqui com o Alex Carvalho, ele que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará. Satisfação em conhecê-lo, Alex. A Rádio Rural está de microfone aberto também para outros eventos, outras comunicações a parte deste sindicato. Sucesso no trabalho de vocês, que tudo de bom aconteça e que a chegada deste sindicato venha
colaborar ainda mais com toda a estrutura aqui de Santarém, da região do Baixo Amazonas. Muito obrigado. Agradeço muito a receptividade, Rafael, a todos vocês aqui da Rádio Rural, aos ouvintes que estão aqui pacientemente nos ouvindo, e dizer que, da mesma forma, nós estaremos sempre buscando diálogo, e buscar também, através dessa conceituadíssima emissora, divulgar nossas ações, nossos trabalhos, e certamente hão de ser muitas. Que bom. Maravilha, obrigado mais uma vez. 1h10, vamos ao rápido bloco comercial, já voltaremos com muito mais de olho na cidade com a nossa reta final. Estamos de olho na cidade. Rádio Rural, AM 710.